Olá, seja bem-vindo. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante, que eu creio que assim a maioria já ouviu falar, já estudou, mas hoje a gente vai desvendar esse conteúdo na visão da bioquímica. Então a gente vai ter que desmistificar alguns conceitos que nós aprendemos lá no ensino fundamental, lá no ensino médio e aprofundar um pouquinho isso, tá? Então a nossa aula de hoje ela vai ser sobre fotossíntese. Para facilitar, a gente vai dividir em duas partes, tá? Só para gente, em termos de facilitar o nosso estudo. Então hoje a gente vai começar com a parte 1 nesse momento. Então, uma das coisas que a gente aprendeu, que a gente visualiza quando fala em fotossíntese, é um esquema assim como esse, uma coisa bem simplificada, né? Uma representação que é a energia solar nos vegetais, ela vai ser o quê? Utilizada para transformar o gás carbônico em um carboidrato. E com isso a gente tem liberação de oxigênio. Carboidrato esse que vai servir de alimento para todo o vegetal, né? Tem aqui que ele precisa de água, sais minerais, mas tá. Isso aqui nos dá uma visão assim muito simplificada do que aconteceu. Mas o que está acontecendo dentro de cada célula desse? Qual é a mágica? Como que o vegetal utiliza essa energia solar? Da onde que vem o oxigênio produzido? O que acontece com o gás carbônico que foi utilizado? Tudo isso a gente tem que desvendar e a gente vai começar a fazer isso na aula de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que o processo fotossintético ele pode ser representado na forma de uma equação química, né? Então, tenho certeza que todo mundo já viu essa equação de que 6CO2, 6 moléculas de água, energia luminosa, energia solar, né? Energia luminosa, transforma isso num carboidrato, libera o quê? Oxigênio. Bom, essa é a equação da fotossíntese. Se a gente lembrar do conteúdo que a gente estudou anteriormente, que era o conteúdo da respiração, nós veremos que existe uma semelhança. Por que existe semelhança? Porque a gente já aprendeu que na respiração celular, o carboidrato, na presença de oxigênio, ele libera CO2, água e o que? Forma energia química na forma de ATP. Então a gente percebe que existe uma inversão. O que um utiliza como substrato, o outro gera como produto. Tá? Então isso já começa a trazer para a gente que ambos os processos ocorrem na forma de quê? De reações de oxirredução. A gente estudou a respiração celular e aprendeu a importância dos elétrons, a importância dos compostos serem oxidados para liberar os elétrons, para que aqueles elétrons servissem de força para a geração de energia. E aqui na fotossíntese a gente vai ver que o papel dessas reações de oxirredução é imenso. Bom, primeira coisa então que a gente vai ter que pensar, lembrar, é que esse processo ocorre aonde? Esse processo ocorre no cloroplasto. Então a gente tem que voltar, fazer uma revisão lá para lembrar como que é a estrutura do cloroplasto. O cloroplasto é uma organela que apresenta duas membranas, né? Ele tem a membrana externa, a membrana interna, mas ele também tem uma terceira membrana. Por quê? Porque no interior do cloroplasto nós temos umas bolsinhas, o pessoal fala, tem gente que fala que é uma bolsinha, tem gente que fala que é uma moedinha, né? E o que é isso? Isso são os tilacoides. O tilacoide ele apresenta uma membrana própria. Então a gente passa a ver que no cloroplasto a gente tem a membrana externa, a membrana interna e a membrana dos tilacoides. E é importante a gente entender essa configuração, por quê? Porque isso vai gerar, se tem duas membranas, a externa e a interna, o espaço entre essas membranas. Só que aqui no cloroplasto, nesse nosso estudo de fotossíntese, a gente não vai se preocupar nem com essa membrana externa, nem com essa interna, nem com esse espaço entre elas. A gente vai trabalhar muito mais
com a membrana dos tilacoides. E aí a gente vai ver o que está de fora, onde que ele está mergulhado, esse tilacoide. Ele está mergulhado naquilo que a gente chama de estroma. Mas a gente também vai se preocupar com o interior dos tilacoides. O interior dos tilacoides é o que nós chamamos de lúmen. Então, em termos de fotossíntese, o que a gente vai trabalhar mais em relação ao cloroplasto vai ser o quê? Então, as membranas do tilacoide, o estroma e o lúmen. Bom, o que vai ocorrer, então, nessa fotossíntese? De um modo geral, a energia luminosa nas células fotossintéticas vai impulsionar, né, vai permitir com que ocorra uma transformação, formando oxigênio e carboidrato. As células heterotróficas, então os organismos que não são fotossintetizantes, vão utilizar esse oxigênio, esse carboidrato, e o quê? Vão usar isso no metabolismo próprio, né? E liberar CO2 e água. Então existe o quê? Existe uma ciclagem. A gente observa que, de uma maneira geral, a energia luminosa é a impulsionadora de todo esse ciclo de vida que a gente observa. Tá, mas como é que é essa mágica? Como é que as células fotossintéticas fazem isso? Então a gente vai ver que nas células fotossintéticas está ocorrendo um processo onde a energia luminosa, a energia ela não é criada, ela não é destruída, ela é transformada. Então a energia luminosa ela é utilizada para gerar o quê? Ela é usada para gerar NADPH, um NADP reduzido, e gerar energia na forma de ATP. Essa energia química que acabou de ser produzida, ela vai ser utilizada numa outra parte, numa fase logo que ocorre subsequente. Essa energia química ela vai ser usada justamente para transformar o gás carbônico num carboidrato. Então, transforma uma molécula inorgânica numa molécula orgânica. Liberando com isso, o ATP se transforma em ADP. O NADPH se transforma em NADP, que serão novamente utilizados nas reações luminosas. É interessante a gente perceber que nesse processo das reações luminosas ocorre o quê? A liberação de oxigênio. Então, o oxigênio ele não é o produto principal do processo. Ele é, na verdade, até um subproduto. Existem micro-organismos que fazem fotossíntese e não liberam oxigênio. Tá? Então, assim, existe uma fotossíntese que libera oxigênio, oxigênica, e existe uma fotossíntese que não libera oxigênio, anoxigênica. Tá? Então, a fotossíntese ela pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa, onde a energia luminosa atua diretamente, que erroneamente a gente costuma chamar de fase clara, é, na verdade, a etapa que nós chamaremos de etapa fotoquímica. Então, o que é a etapa fotoquímica da fotossíntese? É a etapa onde a energia luminosa atua diretamente. Essa etapa produz energia na forma de ATP e NADPH. E aonde que ocorre essa etapa fotoquímica? Essa etapa fotoquímica ocorre a partir das enzimas e proteínas localizadas aonde? Na membrana dos tilacoides. Então, essa etapa fotoquímica ocorre na membrana dos tilacoides. E ocorre também uma etapa bioquímica, que a gente também chama erradamente de reação escura. Por que é errado chamar a fotossíntese de fase clara de fase escura? Porque dá a ideia de que existe alguma etapa da fotossíntese que não precise de energia luminosa. E isso é um erro. As duas etapas dependem da energia luminosa, só que a forma de atuação dessa energia luminosa é diferente. Na etapa bioquímica, a energia luminosa é importante por quê? Porque para a etapa bioquímica ocorrer, é necessário que haja ATP e NADPH, que acabaram de ser produzidos da etapa fotoquímica. Lembre-se,
não existe um local para estocar ATP, para estocar NADPH. Então, isso é produzido e é usado logo em sequência. Então, existe uma falsa ideia de que no escuro a etapa bioquímica poderia ocorrer. E isso não é verdade. Então, tanto a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica só poderão ocorrer na presença de energia luminosa. Aonde estão localizadas enzimas que atuam na etapa bioquímica? Essas enzimas estão localizadas no estroma. Então, vai ser importante a gente se localizar no cloroplasto. Etapa fotoquímica na membrana dos tilacoides, etapa bioquímica no estroma. Então, vamos olhar isso de novo. Cloroplasto, membrana externa, membrana interna. A gente não vai trabalhar com essas duas partes aqui. A gente vai se focar no que ocorre aonde? Na membrana dos tilacoides. Por quê? Porque é na membrana dos tilacoides que a etapa fotoquímica vai ocorrer. O que ocorre na etapa fotoquímica? A energia luminosa ela vai ser transformada. Transformada em quê? Em ATP e NADPH, NADP reduzido. E nesse processo a gente vai entender por que a água vai participar. E essa água vai dar origem ao oxigênio que é liberado. Muito bem. Aí a etapa fotoquímica liberou, produziu esse ATP e esse NADPH, que vai ser usado na segunda etapa, na etapa bioquímica. Essa etapa bioquímica ocorre aonde? No estroma. O que vai acontecer? O que as enzimas que estão ali trabalhando vão fazer? Vão transformar esse CO2 em quê? Em carboidrato. Então, esse carboidrato que vai ser formado, ele vai ser utilizado pelo vegetal, tá? Então, a gente vai perceber que além de formar esse carboidrato, a gente também vai ter a devolução, né, formou ATP que virou ADP. O NADPH volta a ficar oxidado. E aí a gente passa a ter um ciclo de cooperação entre a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica. Bom, só que a gente está falando aí de energia luminosa, luz solar, mas o que é luz? Então a gente precisa lembrar que quando a gente fala de luz, existe o conceito de comprimento de onda. Então, vocês já devem ter visto isso aqui. Por quê? Porque a luz branca, na verdade, ela é o quê? Ela é a soma de vários comprimentos de onda que apresentam diferentes colorações. Então, a gente tem que entender que a energia na faixa do visível, que é essa que nós conseguimos perceber, ela tem diferentes comprimentos de onda. E que, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia disponível. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia disponível. Então, a luz, ela não é igual. Existe uma variação. Quando a gente olha, a gente enxerga, a gente vê a luz branca. Mas a gente tem que entender que ela pode ser subdividida em diferentes comprimentos de onda. Então, nos vegetais, isso vai ocorrer de uma forma assim, muito clara, essa diferenciação. Por quê? Porque a gente fala, o vegetal absorve a energia luminosa, ele capta a energia luminosa. Como? Porque ele apresenta pigmentos. Então, a gente tem que ter noção de uma coisa. O que é um pigmento? Como é que a gente consegue perceber isso? Então, a gente fala da clorofila. A clorofila é o principal pigmento dos vegetais. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Por que os vegetais apresentam, em sua maioria, uma coloração verde? Aí você vai dizer para mim, porque os vegetais apresentam clorofila. E ela é da cor verde. Tá. Mas o que significa dizer que eu olho para uma coisa e enxergo ela como verde? Eu olho para uma coisa e enxergo ela como amarela, enxergo como azul, enxergo uma coisa na cor preta. Como é que isso ocorre? Por que isso ocorre? Por que a gente tem essa diferenciação visual da cor?
Então, a gente tem que entender que quando a gente fala que o vegetal apresenta a coloração verde, é por causa da clorofila, sim. Mas o que a clorofila influencia nisso? É porque, preste atenção que isso é importante, muitas das vezes a gente limita a nossa resposta nessa primeira etapa. E isso deixa a resposta muito incompleta. Ah, o vegetal é verde por causa da clorofila. Tá, mas e daí? A gente precisa ir a mais, pessoal. O vegetal é verde por causa da clorofila. A clorofila é um pigmento que faz o quê? A clorofila é um pigmento que reflete no comprimento de onda do verde. Então, presta atenção nisso. Toda vez que a gente percebe uma determinada coloração, é porque os nossos olhos estão captando o comprimento de onda que está sendo refletido. Então, o vegetal é verde porque a clorofila reflete o comprimento verde. Ah, mas tem a flor. Existem outras colorações no vegetal. O vegetal não é 100% verde. Sim. Por quê? Porque a clorofila não é o único pigmento. Existem outros pigmentos presentes nos vegetais. Então, a gente chama de pigmentos acessórios. Um grande exemplo são os carotenoides. Então, a gente consegue observar, por exemplo, na cenoura, uma coloração alaranjada, né? Então, outros pigmentos atuam ali naquele vegetal. E a gente vai perceber que existe uma diferença na capacidade de absorção. Então, a clorofila é um pigmento que reflete em um comprimento de onda e absorve em outro. Os carotenoides refletem em um comprimento de onda e absorvem em outros. Então, com isso, a gente vai perceber que os pigmentos apresentam um espectro de absorção. Cada um tem a sua capacidade de captar a energia luminosa. E quando a gente considera todos eles juntos, a gente passa a ter o quê? O espectro da fotossíntese. Então, em quais comprimentos de onda a fotossíntese consegue acontecer? Vejamos. Então, aqui a gente trouxe o quê? A energia luminosa com os seus diferentes comprimentos de onda. Então, a gente tem diferentes pigmentos. Temos a clorofila, que a gente pode dividir em dois tipos, a clorofila A e a clorofila B. Percebam que elas têm o quê? Um espectro de absorção. E a clorofila A e a clorofila B variam um pouquinho. Mas, de um modo geral, a gente percebe que a clorofila ela absorve no espectro aqui, entre 650 e 700. E no espectro que já vem aqui para 400, 450. Então, na faixa do vermelho e na faixa do azul. Já os carotenoides, a principal faixa de absorção dos carotenoides está aqui, abaixo dos 530, 540 até os 400. Ficando dentro da faixa do quê? Principalmente na faixa do azul. O que eles têm em comum, a clorofila e os carotenoides? Observem a faixa do verde. A faixa de 550, onde predomina o comprimento de onda verde, basicamente a gente não tem capacidade de absorção. Ou seja, os pigmentos não absorvem o comprimento de onda verde, eles refletem. Qual é a consequência disso? A consequência é que a gente vai perceber que a eficiência da fotossíntese ela vai variar também em função do comprimento de onda, em função do tipo de energia luminosa que é fornecida. Aonde a gente tem um pico, aonde a gente tem a maior eficiência da fotossíntese? A gente vê a maior eficiência onde? Entre 400 e 500. Entre 400 e 500, faixa do azul, eu tenho pigmentos absorvendo. Faixa acima de 650 a 700, 650 a 700, eu tenho pigmento absorvendo. Aonde a fotossíntese é mínima, onde ela quase não ocorre? Entre 500 e 600, o pico aonde? Mais ou menos em 550. O que a gente tem aqui em 550?
a faixa do verde. Então, percebam que na energia luminosa de comprimento verde, comprimento de onda de 550, ou seja, o verde, a gente tem uma baixíssima eficiência da fotossíntese. Por quê? Porque a gente não tem pigmentos para absorver esse comprimento de onda. Então, se eu tivesse uma planta, colocasse ela numa sala escura e iluminasse ela exclusivamente com a luz verde, essa planta teria muita dificuldade de sobreviver. Então, assim, se ela ficar ali por um período de tempo prolongado, ela provavelmente não vai sobreviver. Por quê? Porque nesse comprimento de onda, a fotossíntese dela vai ser muito baixa. Provavelmente não vai atingir as necessidades que ela precisa. Tá? A energia luminosa ela é absorvida, a energia luminosa ela é captada. Mas como assim os vegetais absorvem a energia luminosa? Essa absorção, essa captação da energia luminosa vai ocorrer nos locais que nós chamamos de fotossistemas. O que é um fotossistema? Um fotossistema é um arranjo, um conjunto de pigmentos. Então, os pigmentos eles não ficam soltos no cloroplasto, eles vão se organizar nisso que nós chamamos de fotossistema. Aonde que os fotossistemas se localizam? Os fotossistemas se localizam na membrana dos tilacoides. E é justamente nos fotossistemas que ocorre a mágica. Qual é a mágica? A transformação da energia luminosa em energia química. Então, a gente vai perceber que essa energia luminosa ela vai ser capaz de causar uma energia química. O que é energia química? A gente vai perceber que ao receberem quantidade de energia luminosa suficiente, no fotossistema ocorre a liberação de quê? De elétrons. Então, a energia química, a gente vai ver a participação dos elétrons. Esses elétrons vão ser transportados. Elétrons não andam sozinhos. Então, a gente vai ver participação de carreadores, transportadores de elétrons, que vão transportar esses elétrons ao longo da membrana do tilacoide. Então, na membrana do tilacoide, existe o que nós chamamos de fotossistema. O que são os fotossistemas? Fotossistema é um arranjo, um conjunto de pigmentos. Quais são os pigmentos? Nós vimos que os pigmentos a gente tem clorofilas e a gente tem os carotenoides, são os principais, mas existem outros pigmentos que podem atuar. Então, esse fotossistema apresenta clorofila e carotenoides. Só que isso não está solto. Não, eles vão se organizar. Organizar como? Então, as clorofilas, representadas em verde, os carotenoides, eles se organizam no que a gente chama de complexo antena. Como assim complexo antena? O que é isso? Pensa numa antena de televisão. Qual é o objetivo? Você tem que apontar aquela antena para um local que ela possa captar o sinal. Que a televisão junta esse sinal e leva isso para a televisão, onde a televisão transforma ali e você consegue ver a imagem. No fotossistema vai acontecer uma coisa parecida. O complexo antena, ele capta a energia luminosa e envia essa energia luminosa para onde? Para o centro, exatamente para o meio do fotossistema, que nós chamaremos de centro de reação. Então percebam que o fotossistema ele tem esse arranjo aqui. Ó. Ele, na verdade, é uma coisa até mais circular, está mostrando só a metade. Aonde o complexo antena ele fica ao redor do centro de reação. Então, no complexo antena, as clorofilas e os pigmentos acessórios captam a energia luminosa e vão transferindo isso até chegar no centro de reação. Então, essa transferência da energia luminosa até o centro de reação é importante por quê? Porque toda a energia vem para cá.
E quando chega uma quantidade suficiente de energia aqui, ocorre uma mágica. Por que ocorre uma mágica? Porque aqui no centro de reação existe uma clorofila especial. Por que ela é especial? Porque essa clorofila, quando recebe uma quantidade X de energia, ela libera elétrons. E essa liberação de elétrons vai dar origem a um fluxo. Vejamos. Então, no fotossistema, a gente pode dividir em duas partes, o complexo antena e o centro de reação. Complexo antena, o que é? É onde tem localizado as clorofilas e os pigmentos acessórios. O que eles fazem? Eles captam a energia luminosa e só vão transferindo. Pega a energia, passa para o outro. Pega a energia, passa para o outro. Isso tudo vai ocorrendo aonde? No complexo antena. Essa energia luminosa vai sendo transferida pelos pigmentos. Transferidas até chegar no centro de reação. Por que aqui no centro de reação é importante? Porque a clorofila que está presente aqui, ela consegue fazer uma liberação de elétrons quando ela recebe essa energia. Então, a gente vai perceber que no centro de reação ocorre liberação de elétrons. Muito bem. Então, eu entendi que existe um fotossistema, que é aonde ocorre a captação da energia luminosa, complexo antena, até chegar no centro de reação, onde ocorre a liberação de elétrons. Perfeito, tá? Só que nos vegetais superiores, a gente tem dois fotossistemas. Tem o que a gente chama de PS2 ou P680 e tem o que a gente chama de PS1 ou P700. Muito bem, então são dois fotossistemas. E para ajudar nesse transporte de elétrons, já que a gente viu que vai ter elétrons sendo liberados, a gente tem diferentes transportadores de elétrons. Vamos olhar os nomes deles aqui. Plastocianina, plastoquinona. Será que isso aqui não lembra uma tal de ubiquinona? A gente estudou a ubiquinona onde? Lá na mitocôndria, lá na respiração celular. Aqui a gente está no cloroplasto, estudando fotossíntese. Quem é que vai auxiliar a gente? A plastoquinona. Gente, a função delas é muito parecida. Elas vão ficar na membrana transportando elétrons. A plastoquinona, ela fica na membrana do tilacoide transportando elétrons. Só que, além da plastoquinona, existem outros transportadores. Olha esse aqui de baixo. Citocromo B6F. Lembra do citocromo C, lá da mitocôndria? Aqui no cloroplasto, na fotossíntese, a gente tem o citocromo B6F. Além deles, tem a plastocianina, tem a feofitina, existem outros transportadores. Tá, então vamos olhar como isso aqui ocorre. Nossa, muita coisa, professora, não estou entendendo nada, é um rabisco só. Então vamos olhar com calma, vamos nos situar no esquema. Toda vez que olhar um esquema desse, para e presta atenção. Eu disse que a etapa fotoquímica, ela ocorre aonde? Na membrana do tilacoide. O que existe na membrana do tilacoide? Os fotossistemas. Nos vegetais superiores, nós temos dois fotossistemas. A gente tem o PS2 e a gente tem o PS1. O que ocorre no fotossistema? A energia luminosa, ela atua, complexo antena capta e leva isso para o centro de reação. O que ocorre no centro de reação? Liberação de elétrons. Energia luminosa capta, libera elétrons. Muito bem, não entendi nada. Vamos olhar de um outro jeito. Vamos tentar visualizar isso aqui. Tenta olhar comigo o que está acontecendo
um pedacinho. Vamos olhar um pedacinho. Então, a gente tem aqui o fotossistema 1. Vamos começar por aqui. Fotossistema 1, P700. A energia luminosa atua e a gente falou que ele vai absorvendo, até chegar numa quantidade de energia. Então, percebam que aqui do lado existe uma escala de energia. Então, a energia luminosa vem atuando nesse fotossistema, de modo que ele vai aumentando o seu nível energético. Quando o nível energético chega a tal ponto, o centro de reação libera elétrons. Elétrons esses que vão sendo transportados pelos transportadores de elétrons. Então, passa para um, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Até chegar numa enzima. Olha essa enzima aqui que bonitinha. Ferredoxina NADP-oxirredutase. Que pega um NADP oxidado e transforma em NADPH. Então, os elétrons que saíram do fotossistema, eles estão sendo usados para gerar quem? Para gerar NADPH. Legal? Entendi. Então, o fotossistema 1, ele recebe energia, ele fica cheio de energia, isso faz com que ele libere elétrons esses que vão sendo transportados até chegar na enzima que reduz um NADP, formando NADPH. Ok? Só que pensa comigo, se isso continuar ocorrendo ininterruptamente, daqui a pouco esse fotossistema vai ficar sem elétrons. Será que ele pode ficar só liberando elétrons? Não. Então, é necessário que exista um processo que reponha os elétrons que ele perdeu. Que processo é esse? Eu disse que o vegetal tinha o quê? 2 fotossistemas. Então, vamos olhar o fotossistema 2. Quem é o fotossistema 2? O P680. O que acontece nele? A energia luminosa incide, ele vai captando isso, complexo antena, até que o centro de reação fica rico em energia. Quando o centro de reação fica rico em energia, o que ele faz? Libera elétrons. Elétrons que são transportados até aonde? Opa! Então, percebam uma coisa. O fotossistema 2, ele ganha energia e libera elétrons. Elétrons que são transportados até chegarem no fotossistema 1. Então, perceba que o fotossistema 2 está repondo os elétrons que o fotossistema 1 está liberando para formar o NADPH. Ah, entendi. Perfeito. Não, não está perfeito. Por que não está perfeito? Porque o fotossistema 2, se ele continuar liberando elétrons, ele também vai ficar sem. Não vai. Por que não vai? Porque acoplado ao fotossistema 2, existe um complexo, um sistema aqui que consegue fazer o quê? Quebrar moléculas de água para retirar os elétrons dela. Então, percebam a mágica. A gente diz que ocorre uma fotólise. Lise, quebra. Quebra da água pela ação de quem? Da luz. Então, ocorre uma fotólise da água. Então, durante a etapa fotoquímica, a água será quebrada. Quando essa água é quebrada, ela libera elétrons. Elétrons que vão ser utilizados para quem? Para repor os elétrons que o fotossistema 2 está perdendo. A quebra da água, além de liberar elétrons, o que a quebra da água também libera? Oxigênio. Então, vamos voltar no slide anterior, porque a gente tinha olhado e não tinha conseguido enxergar muita coisa. Então, a gente percebe que na membrana dos tilacoides, a gente tem 2 fotossistemas. O que ocorre nos fotossistemas? A energia luminosa faz com que eles liberem elétrons. Energia luminosa faz com que eles liberem elétrons. Então, os elétrons, eles vão fluindo até chegar em quem? Até chegar em uma enzima
que transforma o NADP em NADPH. Então, quando chega aqui, forma o NADPH, o fluxo de elétrons, ele para. Então, a gente diz que o NADP, ele é o quê? O aceptor final de elétrons. Mas quem é o doador? Quem é que está doando os elétrons? Opa! A doadora de elétrons, na verdade, quem é? É a água. Por quê? Porque com a quebra, a fotólise da água, os elétrons são liberados. E pela ação da energia luminosa, ela consegue manter esse fluxo até chegar no NADPH. Isso não está parecendo um pouco com aquilo que a gente estudou na respiração? Só que de modo contrário? Sim. Por quê, pessoal? Na mitocôndria, a gente estudou que os elétrons do NAD e do FAD, eles eram transportados até chegar no complexo 4, que doava os elétrons para quem? Para o oxigênio, que virava água. Lembra disso? Volta lá na aula de mitocôndria. Porque a gente viu justamente isso. Que os elétrons, eles saíam do NAD e do FAD, então lá no complexo 1 e no complexo 2, os elétrons eles saíam e iam sendo transportados pela membrana interna da mitocôndria até chegar no complexo 4, aonde acontecia o quê? Os elétrons eram doados para o oxigênio, que se transformava em água. Então perceba, a água, ela é uma molécula que ela está rica em quê? Ela está rica em elétrons. O oxigênio, quando ganha elétrons e prótons, vira água. Aqui, no cloroplasto, na membrana dos tilacoides, está ocorrendo o contrário. Por quê? Porque a gente está quebrando a água. Quando quebra a água, o que forma? Oxigênio e prótons. Só que aí, nessa quebra, libera o quê? Elétrons. Então, os elétrons que saem da água são eles que estão repondo os elétrons que o fotossistema estão perdendo. Então, de um modo geral, a gente diz que os elétrons saem da água e são transportados até formar o NADPH. Percebam que existe uma variação do nível de energia. Tá? Então, a energia luminosa ela é essencial para garantir com que os fotossistemas continuem liberando elétrons. A energia luminosa ela é essencial para que a água seja quebrada. É fotólise da água. Então, na ausência de energia luminosa, não tem fluxo de elétrons. Na ausência de energia luminosa, não tem etapa fotoquímica. Muito bem. O que mais chama atenção? Chama atenção uma coisa. Existem algumas coisas acessórias acontecendo aqui, acíclico e cíclico. A gente vai voltar a falar nisso, tá? Então, a gente está nesse momento tentando entender uma coisa. Porque a gente disse que a etapa fotoquímica é a etapa que a luz atua diretamente e que a gente tem como produto o quê? O NADPH e o ATP. Então, a gente acabou de entender como que o NADPH ele é formado. A gente já entendeu que existe um fluxo de elétrons, a água é a doadora de elétrons, ocorre um fluxo de elétrons passando pelos fotossistemas até chegar na enzima que vai gerar o NADPH. Beleza. Mas e o ATP? Como que o ATP é formado? Então, a gente tem que olhar algumas coisas. Então, surgiu aqui uma frase meio louca. Simultaneamente ao movimento de elétrons da água para o NADP+, que vira NADPH, prótons são bombeados através da membrana do tilacoide e a energia é conservada na forma de potencial gradiente eletroquímico. Vamos olhar aqui de novo que está maior. Na presença
de energia luminosa, paralelamente ao fluxo de elétrons, ocorre o quê? Um gradiente de prótons. Opa, gradiente, eu já conheço isso. Gradiente é a diferença entre um lado e o outro. Nesse caso aqui, o gradiente está entre o quê? O gradiente está entre o lado de fora do tilacoide, estroma, e o lado de dentro do tilacoide, lúmen. Perceba que a água está sendo quebrada onde? No interior do tilacoide, no lúmen. Então, a quebra da molécula de água libera prótons aqui dentro. Porém, existe um processo, quando os elétrons são transportados, a plastoquinona obrigatoriamente também libera prótons. Para onde? Para o interior do tilacoide, para o lúmen. Então, percebam, conforme ocorre o fluxo de elétrons, o lúmen ele começa a ficar o quê? Carregado de prótons. Então, o estroma diminui a quantidade de prótons. O lúmen aumenta a quantidade de prótons. Gradiente. Já sabemos como isso funciona. Por quê? Porque esse gradiente, os prótons, eles não podem sair simplesmente pela membrana. Para eles saírem, precisa de quê? De um canal, de alguém que permita a saída. Quem vai ser o canal? Quem vai permitir com que os prótons saiam do lúmen e venham de volta para o estroma? Sim, ela, nossa querida ATP sintase. Então, a gente já conhece como essa enzima funciona. Essa enzima é uma enzima que, conforme os prótons passam por ela, ela muda de estrutura. E essa mudança de estrutura dá a ela condições de quê? De fosforilar, de juntar o ADP ao PI, formando ATP. Logo, a síntese de ATP que ocorre nos cloroplastos durante a fotossíntese, nós chamamos de fotofosforilação. Por quê? Porque essa síntese de ATP ela é impulsionada pela luz. Pela luz? Sim. Ah, mas não é a ATP sintase que produz? Sim, é ela. A produção em si ocorre na ATP sintase. Mas precisa de energia luminosa para quê? Precisa de energia luminosa para garantir com que haja o fluxo de elétrons. Por quê? Porque é com o fluxo de elétrons que vai ter o gradiente eletroquímico que ela precisa para funcionar. Sim. E aí, pessoal, existem algumas coisas que, conforme a gente vai estudando fotossíntese, a gente pode ir aprofundando. Uma dessas coisas é esse movimento que a gente chama de cíclico e acíclico dos elétrons. Quando vocês estudarem a fisiologia vegetal, vocês vão estudar isso aqui um pouquinho melhor. Por quê? Porque esse movimento, se é acíclico ou cíclico, ele muitas das vezes é influenciado pelo ambiente, pela situação que essa planta está. Mas, de um modo geral, o mais comum é que o movimento de elétrons ele seja acíclico. Saem os elétrons da água e eles serão transportados até gerar o NADPH. Mas existem situações em que esse fluxo de elétrons ele se torna cíclico. Ou seja, os elétrons vêm, passa pelo fotossistema 1, chega na ferredoxina. Ao invés de formar o NADPH, os elétrons vêm da ferredoxina e voltam para o citocromo B6F. E eles ficam aqui, ó, só fazendo exatamente isso aqui, ó. Tchu-tchu, 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 tchu-tchu. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que esse movimento cíclico aumenta o gradiente de prótons. Se aumenta o gradiente de prótons, aumenta o quê? A produção de ATP. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que vai produzir mais ATP, mas produz menos NADPH. Então, é a planta que vai perceber quando é necessário mexer nesse equilíbrio. Não, nesse momento eu preciso mais de ATP. Não, nesse momento eu preciso mais de NADPH. Então, essa mudança do fluxo de elétrons de uma forma acíclica para uma forma cíclica
depende de uma regulação que esse vegetal vai exercer em função das condições que ele se encontra. E, gente, é impossível a gente não fazer uma comparação entre isso que a gente está estudando e a respiração celular. Então, olha a mitocôndria. A gente estudou a mitocôndria e a gente viu que a membrana interna da mitocôndria tinha o quê? Os complexos. Então, os complexos eles atuavam e geravam um gradiente entre os dois lados da membrana. Então, a gente viu que tinha a matriz e tinha o espaço intermembrana. E a gente viu que a ATP sintase, ela produzia ATP aonde? Ela produzia ATP aqui, ó, na matriz. Então, os prótons, conforme tinha o fluxo de elétrons, os prótons vinham para o espaço intermembrana e pela ação da ATP sintase, eles voltavam. E com isso, o ATP era gerado aonde? Na matriz. Ok. Isso ocorreu lá na respiração, lá na mitocôndria. Agora, aqui no cloroplasto, o que está ocorrendo? O que está ocorrendo aqui no cloroplasto é que a gente está estudando o processo na membrana do estilacoide. Então, percebam, os prótons eles vão ficar concentrados aonde? No lúmen, o interior do estilacoide. E aí, pela ação da ATP sintase, eles voltam. Então, aonde que o ATP está sendo produzido? O ATP está produzido no estroma. Então, é aqui, ó, que vai ficar rico em ATP, no estroma. E uma outra comparação a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente vem estudando esse processo e falando o quê? De mitocôndria, cloroplasto, que são organelas. Então, isso está presente aonde? Em organismos eucariotos. Mas e os organismos procariotos? Uma bactéria ela não vai fazer respiração celular? Vai. E se vai. Só que aí a gente vai entender que ela vai ter que precisar de algumas adaptações. Uma bactéria, gente, ela tem a membrana celular e ela tem uma parede ali que protege aquela membrana celular. E a gente vai perceber que ela vai se utilizar disso. Por quê? Porque ela também vai gerar um gradiente onde os prótons vão ficar justamente aqui, entre a membrana celular e essa parede. Então, quando os prótons retornarem, a ATP sintase vai produzir ATP onde? No citossol. Então, olha que legal. A bactéria ela não tem nem mitocôndria nem cloroplasto, mas ela tem uma modificação metabólica que permite que ela faça esses processos. Então, ela vai reorganizar, mesmo sem ter uma mitocôndria, para conseguir fazer esse processo. Muito bem, pessoal. Então, essa é a nossa primeira parte da fotossíntese. Então, a gente estudou a etapa fotoquímica. A gente viu a etapa onde a luz atua diretamente. Ocorre uma transformação da energia luminosa em energia química. Ou seja, ocorre a formação de energia na forma de ATP e de NADPH. Só que esse ATP e esse NADPH vão ser usados imediatamente na segunda etapa, que é a etapa bioquímica, que a gente vai ver na próxima aula. Abração, até a próxima aula.